Manda o retorno para cá do áudio. Retorno de áudio. Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live aqui no Aratu Online. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, um tema de um mal silencioso que pode atacar completamente o organismo e não demonstrar logo de imediato a que ele veio. Não estamos falando de corrupção na política, não. Estamos falando de uma doença, de um conjunto de doenças, doenças intestinais infecciosas, doenças infecciosas do intestino, entre elas doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Decorei o nome, um nome difícil, como é difícil também diagnosticar doenças desse tipo. Se você tem problemas digestórios, você tem problemas intestinais, participe, compartilhe essa live, escreva para um amigo, marque ele aí, porque vai ser muito elucidativo, vai ser bem importante discutir esse tema com as pessoas que na Bahia são as mais indicadas para isso. São elas, Verena Mello, que fundou uma associação justamente para difundir os conhecimentos, e a ABAD, que é para reunir portadores da doença e ajudar a difundir o conhecimento, ajudar com que as pessoas conheçam melhor o que se passa. Eu vou dar o boa tarde a ela e agradecer pela gentileza de vir aqui na Aratu para falar sobre esse tema importante. Boa tarde, Verena. Boa tarde, Pablo. Eu que agradeço a oportunidade da ABAD estar aqui falando de um tema que é quase inédito na Bahia. Até 1 ano e meio não se falava na TV sobre doença de Crohn e retocolite. Então, eu que agradeço. Olha que importante a gente usar esse nosso veículo de comunicação, uma live aqui no Grupo Aratu, para conscientizar pessoas, para mostrar o que é que elas podem fazer, elas que sofram de doença, ou até para identificar mais rapidamente. Não foi o caso da Verena, não foi o caso da Tatiana, que estão aqui. Elas não conseguiram identificar rapidamente que sofriam, que eram portadoras da doença de Crohn, e quem sabe se os próximos pacientes vão ter um pouco mais de facilidade. Eu vou pedir a Verena, que é fundadora, que é presidente da Associação Baiana para o combate às doenças inflamatórias do intestino, que ela apresente os nossos outros convidados. Temos especialistas aqui no assunto e fique à vontade, Verena, para apresentar os nossos convidados aqui de hoje. Tá joia. Então, a Tatiane Machado, que também compõe a diretoria, o corpo diretor da ABAD, da Associação Baiana dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais aqui na Bahia. A doutora Mirela Brasil, que é nutricionista e especialista também, tanto na doença de Crohn quanto na terapêutica da retocolite. Doutor Flávio Feitosa, que é gastro, especialista também, e isso é importante a gente destacar, eles são especialistas nas doenças inflamatórias intestinais. E eles estão aqui para falar sobre esse assunto e também para responder suas questões, responder as dúvidas que vocês tiverem sobre o tema e conhecer um pouco melhor. Hoje é 19 de maio, Verena vai falar bem sobre isso. Hoje é o Dia Internacional de Conscientização, de difusão do conhecimento sobre as doenças infecciosas do intestino. Já tem muita gente, viu, Verena, participando aqui, assistindo, e muita gente lendo e comentando, como Lúcia Souza, que diz que está bom, e Kátia Cristina Silva, olha que legal, ela diz que esse assunto me interessa, é a opinião de Kátia Cristina Silva. E Kellen Arruda Soledade, já está conectado aí, Tairine? Eu acho que eu conectei aqui, senão daqui a pouco a gente vai mostrar. Kellen Arruda Soledade diz que o tema é muito interessante. Eu vou começar pela ponta lá, a ponta direita, o médico Flávio, ele que é gastro e se especializou nesse assunto. Eu vou começar com ele pelo seguinte: eu quero perguntar, Flávio, é muito difícil hoje identificar quais os sintomas que podem indicar que uma pessoa sofre da doença de Crohn? Muito boa pergunta, Pablo. Para a doença de Crohn, o que mais caracteriza a doença é dor abdominal, né? Diarreia também é frequente, perda de peso, emagrecimento, também são sintomas frequentes, aftas orais e por aí vai. Na retocolite ulcerativa, o principal sintoma é uma diarreia invasiva, ou seja, uma diarreia com sangue nas fezes.
Isso não significa dizer que a retocolite ulcerativa não possa ter dor abdominal, não possa ter outros comemorativos. Mas a grande dificuldade de dar diagnóstico é que os indivíduos podem ser assintomáticos ou terem sintomas muito diversos. Desde alterações na pele, como alterações nos olhos, como eu falei, afta oral, ou simplesmente uma perda de peso inexplicável, uma febre inexplicável. Então, é uma doença que tem um espectro de sintomas, uma variedade de sintomas e de sinais que é muito ampla, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. Essa é a grande dificuldade de se dar o diagnóstico dessas doenças. Flávio vai continuar aqui com a gente, inclusive ele vai conversar com a gente para dizer se tem alguma faixa etária onde essa doença costuma incidir com mais frequência. Eu estive lendo um pouco e parece que uma das faixas etárias apresenta um maior percentual de portadores da doença. Mas temos aqui também a Mirela Brasil, que é nutricionista, e ela tem todas as dicas para as pessoas. Por quê? Porque a doença é uma doença crônica, uma doença autoimune, ou seja, não tem cura, e a pessoa vai ter que conviver, o portador vai precisar conviver a vida toda com essa doença. E há formas, há métodos, há dicas de alimentação que ajudam a que a pessoa conviva com um grau de segurança, com um grau de autonomia, mesmo tendo essa doença que é autoimune. Eu queria saber de Mirela se é possível conviver bem com essa doença e quais os cuidados que o portador precisa tomar. Então, boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, é uma excelente oportunidade de a gente estar esclarecendo, né, um pouco sobre alimentação. E assim, o tratamento nutricional faz parte da base pilar do tratamento de portadores de doenças inflamatórias intestinais, tanto para quem tem doenças de Crohn, quanto para quem tem retocolite. Então, assim, tanto o tratamento medicamentoso quanto o cirúrgico, eles são tratamentos. E a terapia nutricional faz parte, sim. Então, portadores não tem uma dieta chave para um indivíduo com doença inflamatória intestinal. A alimentação, todo o plano alimentar se refere na fase que o paciente se encontra. Isso diferencia muito, seja na fase ativa ou na fase de remissão. Então, é muito pessoal, é muito individual. Então, um indivíduo com diarreia, a abordagem vai ser de uma forma. O indivíduo que está na fase de remissão também é de outra forma. Então, assim, o que é importante para o portador é realmente ter um acompanhamento nutricional para que ele não faça restrições alimentares desnecessárias e complique o estado nutricional dele. Porque um indivíduo que perde peso, pelo fato de já ter a doença, o indivíduo perde peso sem querer. Além disso, ainda faz restrições alimentares, piora ainda mais. E aí precisa fazer uma cirurgia, não pode fazer. Por quê? Porque tem muita perda de peso. A albumina, que é um marcador sanguíneo, que é fator prognóstico para um procedimento cirúrgico. Então, o paciente que está com a albumina muito baixa não faz o procedimento. Então, todo o estado nutricional é extremamente importante para um paciente ter sua recuperação adequada. Então, realmente tem que ter um acompanhamento para ver o que deve e o que não deve estar se alimentando de acordo com a condição que ele se encontra, ou na fase ativa ou na fase de remissão. Mirela Brasil, nutricionista especialista nesse assunto, ela daqui a pouco vai dizer, pessoal, quais os alimentos podem ser consumidos, quais os alimentos devem ser evitados. Se você conhece alguém que sofra de algum distúrbio desse tipo, é portador da doença, avise aqui pelo Facebook, converse com a gente, faça sua pergunta, porque o momento é agora. A live vai ficar disponível, mas o momento de tirar as dúvidas é agora. E ela falou aí, a doutora Mirela falou sobre cirurgia. E esse é o tema mais delicado, porque infelizmente muita gente, quando não é diagnosticada de forma precoce, com rapidez, tem que passar por cirurgias invasivas como remoção parcial ou total do intestino grosso, sobretudo. E temos o caso aqui de uma paciente, de uma portadora, que é a Tatiane, que veio dar o depoimento sobre a situação dela e sobre o que ela passou até descobrir que era portadora da doença. Tatiane, boa tarde. Você teve uma dificuldade de descobrir, os especialistas, os profissionais não estavam tão preparados na época em que você começou a apresentar os sintomas, não é isso? Isso, boa tarde a todos.
Eu faço parte de um dos grupos que teve mais dificuldade nessa fase de diagnóstico da doença, por ser do interior também. E na época eu tinha apenas 5 anos, em 92, ainda não tinha muitos estudos, não tinha muitos gastros conhecedores dessas doenças inflamatórias intestinais. E eu passei 2 anos fazendo tratamento tentando tratar verminose. Sendo que naquele cuidado todo, no final, foi tratado como ameba. E aí já não tinha mais possibilidade, já estava em desnutrição gravíssima, já não tinha nem mais acreditação em vida aí. E aí foi quando começou aqui em Salvador a ter algum pouco conhecimento sobre a doença celíaca. E aí foi tratado como celíaco durante mais 4 anos. E depois de um tempo, já lá aos 12 anos, foi quando foi suspeitar que seria a Crohn ou colite. Ou seja, 7 anos após sintomatologia de doença, foi quando foi suspeitar disso. E aí teve o diagnóstico confirmado de doença de Crohn. Nesse decorrer do tempo, eu também fui uma das pacientes que precisou de cirurgia, de remoção do cólon. Hoje eu tenho uma remoção total de cólon. Mudou completamente a minha vida depois desse fator. Eu precisei fazer uso de colostomia, que amanhã no nosso evento vai ter uma enfermeira estomaterapeuta tirando as dúvidas, esclarecendo todas as informações sobre esse tipo de tratamento. Eu cheguei a ser considerada uma paciente clássica de Crohn por apresentar todas as complicações do Crohn, complicações nutricionais, complicações clínicas e complicações cirúrgicas também. Hoje, atualmente, eu já cheguei à minha 11ª cirurgia. E a 11ª cirurgia foi uma cesariana, ou seja, o paciente portador de doença inflamatória intestinal, ele tem uma queda, ele tem uma perda na qualidade de vida nessa fase de atividade da doença, nessa fase de se encontrar no tratamento. Mas após esse encontro, entre a equipe de nutrição, de gastro e de coloproctologista, o paciente pode sim alcançar remissão e ter uma vida normal. Hoje eu tenho um bebê lindo de 1 ano, sou casada, sou enfermeira, trabalho e segue adiante a vida. Mas tem que seguir tratamento. Parabéns por ter construído uma família, parabéns por ter superado isso que para muita gente poderia ser um trauma que impedisse a execução, o andamento normal da vida. Olha que coisa bacana, além do depoimento legal de Tatiane, temos já os depoimentos das pessoas, Tairine, que estão acompanhando a live, elogiando o assunto, como Kátia, Cristina, obrigado Kátia, Kellen, Vera Passos, Josi, Luciana, e aqui Fernanda Lacorte, Dr. Flávio Feitosa, referência no Brasil. Parabéns, Dr. Flávio, pelo elogio. Obrigado. E Luciana Lima diz que é portadora da retocolite ulcerativa. Para Luciana Lima, se quiser fazer alguma pergunta, o momento é agora. Mas tem um outro recado para Luciana Lima. Se ela não estiver sabendo, a Verena vai dar o recado, que é sobre o evento que vai acontecer amanhã, justamente para as pessoas que são portadoras, mas também para a conscientização de quem não sabe o que é essa doença ou o que é esse conjunto de doenças e sintomas. Verena, o que é que vai acontecer amanhã alusivo à entidade que você preside? Então, amanhã a ABAD conseguiu, com a ajuda aí do Hospital das Clínicas, a diretoria do Hospital das Clínicas, que é referência aqui no tratamento da doença de Crohn e retocolite, um espaço lá no anfiteatro. Então a gente conseguiu reunir os principais também profissionais, porque eles são um grande grupo, esses profissionais eles se falam o tempo todo. Então eles todos estarão representados amanhã às 8 horas da manhã no anfiteatro do Hospital das Clínicas. Nós teremos lá a doutora Mirella, doutor Flávio não vai poder estar, infelizmente, mas a gente vai estar lá falando dele, todo mundo adora ele. Mas vai estar doutor Alexandre Carvalho, proctologista e cirurgião, então a gente vai tirar muita dúvida. Vai ter doutora Renata Liberato, que é do Hospital das Clínicas, doutora Marina Pamponê, que também é do Hospital das Clínicas. A gente queria muito esse pessoal do SUS,
né, que trabalha de perto com as demandas mais de risco social, vai muito além da parte de saúde, né? Eles acabam acolhendo toda uma circunstância. O pessoal do interior vai todo para o Hospital das Clínicas, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu, junto com a CESAB, dinamizar o programa de saúde no interior. Então, a gente tenta sempre fazer a ponte com as prefeituras para poder ter esse tratamento lá também. E a gente vai ter a doutora Mirella, que está aqui, falando e tirando mais dúvida, e doutora Flávia Stefânia, que é terapeuta e atende alguns pacientes também de doença inflamatória, até porque, não sei se o doutor Flávio vai falar aqui ou a doutora Mirella, mas no acolhimento do consultório, muitas vezes é relatado algum tipo de relação, que embora os estudos não sejam conclusivos, mas algum tipo de relação entre o estado emocional, ou seja, um estresse, e um acometimento temporário, transitório, de crise, né, do Crohn ou da retocolite. Seria então, a fase aguda, né? A pessoa, na verdade, está bem, tipo, tem uma situação de estresse no trabalho, ou um estresse em casa, ou um abalo emocional muito grande, ou uma pressão muito grande de trabalho, e simplesmente ela, eu vou chamar de entrar em crise, porque não tem um outro nome, mas ela se acomete naquele momento de algo que se parece mesmo com uma crise. Então, como se o estado emocional tivesse alguma relação com o intestino, estão tendo estudos para se avaliar isso, mas há um gatilho emocional que starta um processo da doença, né, ficar ativa, vamos dizer assim. E vamos ter a estomaterapeuta, justamente tirando dúvidas, porque assim, alguns dos tratamentos exigem sim a remoção parcial do pedaço intestinal, do trajeto intestinal que está inflamado, e a gente tem que usar nessa fase de tratamento temporariamente aquela bolsinha de colostomia, aquelas bolsinhas que as pessoas usam. Hoje a gente já viu até fisiculturista usando bolsinha, e assim, a gente está vendo que esse tabu está sendo quebrado. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil enfrentar isso, porque não é fácil. A família tem que estar preparada para poder também fazer esse acolhimento, né? Então, eu acho que amanhã... E assim, a plateia não é só de portadores, tá? Vai ter uma turma boa de nutrição das principais faculdades daqui. Nós convidamos médicos do interior para compor a plateia, porque não dá para ter a mesa para todo mundo. Então, o pessoal do interior quer entender, porque aqui a gente tem um núcleo, né, duro aqui, que é bem bacana, mas no interior... Às vezes o profissional, seja de quaisquer uma das áreas aqui, nutrição ou medicina, saem da faculdade e a academia não coloca esse tema de doença inflamatória em voga. Então, o profissional está lá no interior, às vezes passa num concurso no interior e não sabe muito o que fazer. Então, a gente convidou o pessoal do interior e a gente quis estar aqui justamente para fazer essa informação chegar também no interior da Bahia. A ABAD representa o estado inteiro. Então, a intenção amanhã é a gente tentar falar mais do assunto e multiplicar. Então, vamos multiplicar, falar disso. Tá? Vamos multiplicar a informação. Esse é um dos objetivos dessa live aqui, desse programa especial. Estamos falando sobre saúde, estamos falando de formas de ajudar portadores da doença de Crohn, essa enfermidade difícil de ser diagnosticada. E daqui a pouco a Verena, que é a fundadora da ABAD, da Associação Baiana de Doenças Inflamatórias do Intestino, ela vai conversar um pouco com a gente sobre como estão as políticas públicas para os portadores da doença. Eu soube que os medicamentos são muito caros. Será que tem medicamento para todo mundo? Como é que a gente vai ajudar a resolver esse impasse aí? Aliás, a ABAD foi criada também com esse objetivo. Mas eu quero saber de Flávio Feitosa, que é uma celebridade aqui, pelo que eu estou vendo nos comentários da live. Participe você também. Temos aqui a Maria Rita. Dr. Flávio Feitosa é um grande profissional. Ela, Rita, que está em São Paulo. Carla Carneiro parabeniza Aratu. Nádia Rios Queiroz. Luciana Lima fez a pergunta aqui acima, ainda não vi, Luciana. Se puder repetir, não deu para ver. E Nádia diz, linda Verena, aqui homenageando essa guerreira no combate e na difusão do conhecimento sobre isso, sobre essa doença de Crohn. Flávio Feitosa já respondeu aqui o quanto é difícil diagnosticar, sobretudo se o profissional não tiver uma especialização
nessa área, nesse tema, mas eu queria saber, aqui na Bahia, eu acho que ele também ajuda portadores de outros estados, mas aqui na Bahia, como estamos em quantidade de portadores e em casos ainda não diagnosticados? Há algum estudo sobre isso, no subdiagnóstico desses casos? Pablo, eu morei em São Paulo 8 anos da minha vida, fui fazer minha formação lá. E lá tem um trabalho mostrando que a doença inflamatória intestinal tem mais ou menos uma incidência de em torno de 14 pacientes para cada 100 mil indivíduos. Ou seja, uma incidência muito baixa, muito aquém do que o que a gente está vendo na prática. Se a gente repetisse essa pesquisa foi publicada mais ou menos em 2006, 2008. Se a gente replicasse essa pesquisa hoje novamente, a incidência que a gente veria seria muito maior. Uma, porque a doença de fato está se tornando mais prevalente e existem motivos para isso. A nossa vida mais ocidentalizada, a nossa ausência de prática de atividade física, a nossa alimentação, o nosso contato muito cedo com antibiótico, o não contato na infância com animais domésticos de estimação. Olha que curiosidade interessante. Ter cachorro na infância até os 2 ou 4 anos de idade diminui o risco de você ter doença inflamatória intestinal. Repetindo aí, esse dado é muito relevante. O Dr. Flávio está dizendo aqui que ter cachorro, ou seja, ter um relacionamento com um animal de estimação, doar e receber um pouco de carinho, pode diminuir a incidência da doença, não é isso? Exatamente. Então, esses contatos, brincar em terra, etc., coisa que as mães se preocupam bastante, deixa as crianças se sujarem, deixa elas terem contato com os animais. Depois o pediatra vai lá e pesquisa se tem alguma verminose, alguma coisa assim. Mas isso é importante na formação do sistema imunológico da criança. Então, respondendo a sua pergunta, aparentemente a impressão que nós gastroenterologistas temos é que a doença está tendo um boom no Brasil, né? Um aumento da taxa de incidência muito maior. Aí tem um outro lado da moeda, Pablo. A gente melhorou em termos de endoscopia, a gente melhorou em termos de propedêutica armada. E o que é propedêutica armada? Tomografia está mais acessível, ressonância nuclear magnética mais acessível, um exame super simples chamado calprotectina fecal, que é um exame que você colhe nas fezes, né? Há muito tempo esse exame só existia em São Paulo, agora já tem em Salvador, já tem no interior da Bahia, a gente já sabe dessa informação. Então, dosar um exame simples de fezes pode dar, às vezes, não o diagnóstico, mas uma boa pista se você pode ter doença inflamatória intestinal ou não. Flávio, eu acho que você começou a responder aqui a pergunta da Daniela Costa, que escreve em nossos comentários. Daniela pergunta o seguinte: existem marcadores específicos para diagnóstico da doença inflamatória intestinal? Pergunta de Daniela Costa. Sim, Daniela, existem. Eu não diria que são específicos, né? Porque o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, na verdade, é um quebra-cabeça, né? Você precisa de uma história bem colhida, um médico apto a colher aquela história daquele paciente, um bom exame físico, uma boa anamnese, a história prévia do indivíduo é importantíssima. Às vezes a gente dá um diagnóstico porque o indivíduo uma vez na vida já teve aftas recorrentes, já teve fístula perianal, né, que é fístula no bumbum. Então, é preciso colher uma boa história. Mas colonoscopia, calprotectina fecal e uma enterorressonância, que é uma ressonância magnética específica para avaliar o intestino, habitualmente dá o diagnóstico aí de 70% a 80% dos indivíduos. Os 20% a 30% restantes são a grande dificuldade, mesmo para os subespecialistas, né? Existem os médicos em geral, existem o gastroenterologista, existe o gastroenterologista hoje em dia que só trabalha com doença inflamatória intestinal. Ainda para esses subespecialistas, ainda existem pacientes com doença de Crohn, mais especificamente até do que a retocolite ulcerativa, que são grandes desafios de dar diagnóstico, bastante difíceis. É uma doença difícil de diagnosticar, não é fácil não. Esse é Flávio Feitosa, que eu vou usar o termo que ele falou, subespecialista, mas eu acho pelos comentários aqui que é um super especialista no diagnóstico e no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Temos aqui o depoimento, viu, Verena, de Nádia Rios Queiroz. Meu filho tem retocolite ulcerativa, moro no interior, em Capim Grosso ela mora. Meu filho tem 12 anos e 10 anos de doença, cuidado no Hospital das Clínicas. Eu tenho certeza que ele deve estar sendo bem cuidado pelos profissionais de lá. Thomas e a Coca, Dr. Feitosa, qual a diferença entre a doença de Crohn e a retocolite? Thomas, boa pergunta. A retocolite ulcerativa é uma doença que basicamente acomete o intestino grosso, ou seja, o cólon. Enquanto que a doença de Crohn é uma doença que pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus.
Todas as duas doenças podem ter manifestações extraintestinais, ou seja, pode acometer os olhos, as articulações, perda de cabelo, unhas quebradiças, pode atingir a vesícula biliar, dando uma coisa chamada colangite esclerosante primária. Então, pode atingir uma série de órgãos, mas basicamente a retocolite ulcerativa só atinge o intestino grosso. E a doença de Crohn atinge qualquer parte do trato gastrointestinal. Uma explicação bem elucidativa do Dr. Flávio Feitosa. A gente vai passar aqui agora para a doutora Mirela Brasil. Daqui a pouco, Elizabeth, vamos ler sua pergunta, seu comentário. Enquanto Nádia Rios diz que, infelizmente, meu filho toma medicações que tenho que comprar. E aí a gente vai discutir sobre isso também com Verena aqui, de que forma o Estado está sendo instado a resolver o problema desses pais e mães de filhos portadores da doença. Doutora Mirela, essa parte me interessa também, o cardápio de quem sofre desse tipo de doença. Primeiramente, qual tipo de comida que é permitido, de alimento que é permitido, e daqui a pouco a gente vai fazer uma interação mostrando algumas imagens e a senhora vai dizer se pode ou se não pode comer. Então, digamos que é bem peculiar, bem individual para o paciente com doença inflamatória intestinal. Como eu falei anteriormente, não tem nada assim que seja feito para entregar na hora para o paciente. Então, é muito particular. Um indivíduo que esteja em remissão, ou seja, um indivíduo que esteja sem sintomas, sem diarreia, sem queixas, ele basicamente se alimenta normal, certo? Com base numa alimentação saudável. Então, assim, a pessoa está bem, é muito comum essa dúvida. Doutor, eu posso consumir leite, eu posso consumir qualquer alimento da minha alimentação habitual? Pode, não tem problema nenhum. Fora os casos que tenha diagnosticado algum tipo de intolerância, já até anteriormente ao diagnóstico da doença. Então, um indivíduo que está em remissão, que está controlada, sem nenhuma inflamação intestinal, a alimentação é normal. Então, assim, o que eu digo para qualquer pessoa é que todo o excesso, seja o excesso de gordura, excesso de doces, bebida alcoólica, cafeína, né, os estimulantes, produtos industrializados, então tudo isso faz parte de qualquer alimentação que deve ser evitado, são os excessos. E aquela pessoa que está em atividade é uma outra abordagem. Então, depende. O indivíduo que tem uma diarreia 4 vezes ao dia, o indivíduo que tem a localização da doença na porção inicial do intestino, digamos no intestino delgado, é uma abordagem bem mais detalhada, muito mais cuidadosa, porque essa é a porção principal de digestão e absorção dos nutrientes. Então, é um cuidado maior. É diferente daquele indivíduo que está em atividade, mas que a localização da doença é mais na porção final. Digamos, tem indivíduos que ficam com tanta restrição, mas que a localização da doença é só no reto. Então, quando eu explico, quando eu desenho, mostro para ele que a inflamação é só naquela porção, ele sai outra pessoa da consulta. Então, é que esclarecer que nesse caso, digamos, nesse exemplo, o indivíduo não precisa fazer nenhuma restrição. Por que ele tem a diarreia? É por conta da não formação do bolo fecal nessa porção final. Então, depende de cada caso. Resumindo, doutora Mirela, o que eu entendi é que não adianta a gente vir aqui prescrever um cardápio único, porque cada portador tem sua demanda, não é isso? Isso. Perfeito. A doutora Mirela falou um dado aqui que me assustou. Pessoas que estão em atividade podendo até ter 4 ocorrências de diarreia no dia. Aí eu vou perguntar a Tatiane, que é portadora e é mãe de um recém-nascido, e para alegria de todo mundo é um caso até diferente, peculiar, né? Muita gente que é portador, que chegou a retirar uma parte do intestino, não consegue levar uma vida normal e não consegue chegar na maternidade, mas ela, graças a Deus, foi diferente. Eu queria saber da Tatiane se realmente ela enfrentou episódios assim de 4, 5 diarreias num dia apenas. Como eu já tive a fase grave da doença, eu já cheguei a ter 20 episódios de diarreia, contados no papelzinho na porta do banheiro, porque tem que fazer esse controle. E aí, a gente precisa fazer uma vigilância com a nutrição, né, maior, por causa dessa ingesta de líquidos. E até hoje, como eu não tenho intestino grosso, eu tenho que continuar fazendo essa vigilância. O apoio nutricional para mim é muito importante
tanto para suprir a perda que eu tenho, como para controlar nessa questão da diarreia. E aí o que aconteceu, você falando aí do bebê, da gestação, a gente estava discutindo antes sobre esse caso, porque a gestação acabou melhorando o meu Crohn, por conta da imunidade. Olha como a natureza é sábia, né? E foi uma das melhores fases da minha vida de Crohn, né? Enquanto eu estive grávida, pela queda da imunidade que a gestante tem, que a grávida tem. E era como se não tivesse Crohn. Hoje em dia eu não converso muito sobre isso, sobre essa retirada do intestino, porque tem gente que já fica na noia e quer retirar tudo, não pode. Porque minha vida com intestino grosso e sem intestino grosso é totalmente diferente. É outra pessoa, outra vida. Daqui a pouco Tatiane vai falar sobre isso. Doutor Flávio, é possível, a ciência explica os motivos dela, durante a gestação, ter praticamente cessado os sintomas da doença de Crohn? Tudo na vida tem explicação científica, né, Pablo? Se a gente não tem a explicação, é porque a gente ainda não tem ela, mas um dia terá. A gente estava discutindo que trabalhar com doença de Crohn é um aprendizado diário. A gente está o tempo todo aprendendo e tem um monte de coisas que a gente não sabe, um monte. Mas essa é uma coisa que a gente sabe. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças autoimunes, ou seja, o sistema imunológico, o sistema que deveria defender a gente dos agressores externos, se confunde e ataca o nosso próprio organismo, tá? Então, o que acontece no primeiro e no segundo trimestre de gestação? Há uma queda da imunidade exatamente para receber o feto, para não haver uma rejeição da mãe ao feto. E o que acontece na época do parto? Um aumento da imunidade para que o parto possa acontecer. Então, da mesma forma que há uma melhora no primeiro e no segundo trimestre da gestação na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa, também há uma piora da doença no momento do parto. Então, de fato, gestação não é um tratamento, né? Porque depois ela vai cobrar o preço, a imunidade volta e a doença volta. Mas durante a gestação, habitualmente, é um período muito tranquilo, os pacientes costumam entrar em atividade. Outro dado interessante está falando sobre atividade e remissão. Atividade e remissão são doenças que têm uma característica de piorar e melhorar, piorar e melhorar. Mesmo que você não faça nada, não trate com nada, existem períodos em que você está melhor e períodos em que você está pior. Os períodos que a gente está pior, a gente chama isso de atividade de doença. Os períodos que a gente está melhor, a gente chama isso de remissão da doença. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Emily Conceição, eu acho que ela é melhor direcionada para a Verena. A Emily quer saber o seguinte: o que pode acontecer com portadores da DI que não tomarem os medicamentos regularmente e corretamente? O medicamento mesalazina, básico para o tratamento da DI, ficou por meses em falta nas farmácias do governo, mais de um ano especificamente. Muitos doentes não tinham como arcar com os custos do tratamento. Por favor, falem sobre isso, o descaso do governo para com os doentes. É verdade, Verena? O governo está pouco importando aí com essa questão e é muito caro se medicar? É sim. As consequências, os doutores aqui podem até falar o que acontece, mas é isso. Se a doença estiver dormindo, você sem medicação, ela vai acordar. Se ela tiver remissão, ela vai ficar ativa. Mas isso vem acontecendo. Na verdade, foi uma das demandas principais que nos fez, assim, não sou só eu sozinha dentro da associação. Como eu te disse, somos compostos por 9. Então, são 9 diretores, a Tatiane faz parte. A demanda principal hoje aqui na Bahia, e é a mesma que a gente também encontra em outros estados, é que a Secretaria de Saúde daqui não tem mantido uma regularidade no processo licitatório de aquisição desses medicamentos. Eu já tive algumas reuniões com o secretário, na diretoria de farmácia, inclusive. Algumas justificativas são dadas, né, por escrito ou verbalmente, entre elas estão: fizemos o processo licitatório, o pregão eletrônico foi aberto, mas nenhum laboratório apresentou proposta, né, ou se ofertou para poder vender a medicação para o Estado. Então a gente ficou sem comprar. E nós, na associação, hoje nós temos mais ou menos 250 associados, né? A gente não cobra nada, nós somos um grupo, né? Então nós temos pessoas que têm formação em direito, têm formação em contabilidade de custo, somos de várias áreas, né? Tem a gente de medicina, tem gente que é enfermeiro, tem pedreiro, tem dona de casa, todo mundo troca informação e se ajuda.
E nós temos pessoas que são capazes de fazer análise edital. Fizemos análise. Vimos o preço que foi ofertado dentro do programa eletrônico pelo Estado da Bahia. Comparamos com outras secretarias de outros estados. E o que a gente constatou é que o preço que estava aqui, nenhum laboratório apresentou porque era inexequível. Eu não vou participar de uma concorrência cujo preço não me remunera. O laboratório está ali disposto, se propõe a desenvolver uma atividade econômica, que é uma função social que está na Constituição, senão ela não poderia nem funcionar, como qualquer empresa. Ela objetiva lucro. Isso não é ruim. É assim que a economia anda. Nós estamos num país capitalista. Então, se o preço que é colocado pela secretaria não vem mediante uma análise de custo para torná-lo exequível, que a legislação de licitação fala que tem que ser exequível, você não tem como fornecer o medicamento. Então, todas as outras secretarias de Estado, dos outros estados, têm. Oscila, uma medicação sim, outra não. Tem. E a Bahia não tem. Então, assim, a gente está esperando. Hoje, no Dia Internacional, fomos noticiados de que chegou alguns medicamentos, mas não todos. Só que esse pessoal que já está há 12 meses, ou até mais, sem medicação, os profissionais estão vendo o que está acontecendo. As pessoas estavam em remissão, estão com doença ativa. Teve gente nesse decorrer de tempo que deu entrada no Roberto Santos com necessidade de procedimento cirúrgico para remoção de intestino porque estava sem medicação. Outros que estavam, por exemplo, com a mesalazina e ela está em falta, a doença se tornou tão grave, ela estava bem, ela se tornou tão grave que o médico teve que ir para um outro nível de medicação, que a gente chama de drogas biológicas, quer dizer, já não estava dando resposta com drogas do dia a dia, cotidiano, foram para um outro nível de droga, que é mais agressivo no sistema imunológico, e sem necessidade, sem falar os que perderam trajeto intestinal. Desculpa interromper, mas esse é o problema da falta de planejamento, né? Você não compra um remédio que é barato, o indivíduo não consegue tomar aquele remédio que é barato, vírgula. Os remédios para doença inflamatória intestinal são sempre caros, mas que são muito mais baratos. Por exemplo, a mesalazina, que é a droga mais comum, vai custar em torno de R$200 no mês, enquanto que um remédio biológico como esse custa em torno de R$100 mil ano, né? Então você deixa de comprar um remédio que custa R$200 e aí daqui a 6 meses o indivíduo já não funciona mais o remédio de R$200. Aí tem que ser agora um remédio que custa R$100 mil. Isso é a total falta de planejamento. Vários estudos mostram que qualquer tratamento para doença inflamatória é custo efetivo. Ou seja, pagar o tratamento sai mais barato do que não pagar o tratamento. Por quê? Porque o paciente vai precisar depois de droga cada vez mais pesada, quando ele não vai precisar de internações, cirurgias e etc., que saem muito mais caros até do que essas outras medicações mais caras. Eu, como te falei, morei 8 anos em São Paulo, em 8 anos eu nunca vi faltar nenhum comprimido de nenhum remédio. Azatioprina, mesalazina, sulfasalazina, metotrexate ou qualquer um dos biológicos que fossem disponíveis, eu nunca vi faltar. Aqui em Salvador, assim que eu cheguei, eu só faltei chorar. Eu comecei trabalhando aqui no Hospital das Clínicas aqui em Salvador e é muito difícil a nossa vida como médico profissional lá em comparação à vida que eu tinha em São Paulo. Aqui tudo é muito mais difícil. Conseguir uma colonoscopia aqui é muito difícil. Conseguir tratamento adequado para os indivíduos aqui, para os pacientes aqui é muito difícil. Tudo é muito mais complicado aqui do que era lá. Voltar foi um exercício de paciência, resiliência. Não foi fácil. Esse alerta do médico gastro Flávio Feitosa é importante, muito necessário para a Secretaria de Saúde. Às vezes é tentar economizar uma coisa, vai sair muito mais caro lá na frente. E não é no futuro longínquo não, é no futuro imediato. Carla Carneiro pergunta aqui nos nossos comentários se as medicações utilizadas para controle das DIS podem causar anemia. Há essa relação, doutor Flávio? Carla, uma das medicações sim pode dar anemia, que é a azatioprina. As outras medicações habitualmente não dão, existe uma exceção que é o Remicade, o infliximab, que pode dar um tipo muito específico de anemia. Mas o mais comum, Carla, é o contrário, é você ter anemia porque não está tratando a doença. Ou seja, a doença inflamatória intestinal provoca anemia. E quando você trata a doença, a anemia costuma melhorar. Então, anemia por tratamento, por estar usando algum desses comprimidos, é muito mais raro do que você ter anemia por conta de ter a doença. Tá? E aqui fazendo
a leitura da pergunta da Emily. Talvez a Emily tenha chegado um pouquinho atrasada na live, mas vale a pena a doutora Mirella repetir. Emily pergunta: como a alimentação pode influenciar no quadro clínico do portador da DI? Que alimentos evitar e quais podem contribuir para a melhora? Doutora Mirella Brasil. Então, Emily, uma excelente pergunta. Para esclarecer, realmente isso é muito comum, essa questão. Então, primeiramente, esclarecer que não existe na literatura científica nenhum alimento que provoque, claramente, que provoque o surgimento da doença e aquela pessoa que já tem a doença não tem aquele alimento que provoque a ativação da doença. Então, assim, o que os estudos demonstram, de forma não tão clara, mas, por exemplo, um indivíduo que tem a doença, mas que está na fase de remissão, mas que algumas coisas devem ser evitadas. Carne vermelha em excesso, produtos industrializados, né? Aqueles produtos que têm excesso de conservantes, aditivos químicos, gordura em excesso, doces em excesso. Então, são questões que estão sendo estudadas, que não são tão claras na literatura, mas que devem ser evitadas, no caso das pessoas que já têm a doença. E o que pode, digamos, e os alimentos que podem melhorar, também não existe na literatura. Então, a ciência está aí para a gente fazer mais pesquisas. Não existem alimentos que eu diga assim, não, esse alimento com certeza vai melhorar a sua doença, não. Então, assim, tem aqueles alimentos que podem auxiliar, digamos, mas que não tem evidência. Um estudo identificou ômega 3, alguns estudos têm mostrado benefício. Probiótico, mais especificamente para quem tem retocolite ulcerativa, foi identificado só um. Então, tomar probiótico por tomar, achando que vai melhorar, não vai. Então, probiótico popularmente é aquele então, vou esclarecer. vivo. Isso, probiótico é um tipo de bactéria benéfica para o nosso intestino. Então, produz vários compostos que só fazem melhorar, né, nosso intestino, traz vários benefícios. Só que, no caso de doença inflamatória intestinal, não tem evidências, é uma promessa para futuro, no futuro a gente ser mais claro em relação a qual realmente o papel dos probióticos na saúde intestinal. Então, infelizmente, a gente não tem claro, mas algumas coisas podem estar auxiliando especificamente um paciente ou outro. Então, não tem alimento que vai dizer, olha, vai melhorar e não. Agora, aquele indivíduo, acrescentando, que está com diarreia, tem uns alimentos que realmente devem ser evitados para que não piore essa diarreia. Então, por exemplo, excesso de fibras insolúveis presentes mais em vegetais crus, folhosos, excesso de oleaginosos também não é bom. O indivíduo que tem diarreia deve ser evitado por conta da quantidade de fibras. Digamos também, a única fruta que é comprovada ser laxante é a ameixa preta. Então, esclarecendo que não existe o termo dieta laxante e dieta obstipante. Existe o teor de fibras na sua alimentação, o teor de líquidos na sua alimentação. Então, a única fruta que é comprovada ser laxante é realmente a ameixa. Então, essas questões que realmente devem ser evitadas. Excesso de gordura. O indivíduo já está com diarreia, então evitar realmente gorduras de má qualidade e aí preferir gorduras de boa qualidade, como azeite de oliva, é um exemplo. Mirella Brasil, nutricionista experiente no tema, dando aqui as dicas para você que é portador, que conhece algum portador de doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Elizabeth Mota pergunta, daqui a pouco tem a pergunta de Nádia, não esqueci de você não, Nádia, é importante. Elizabeth Mota pergunta: eu queria saber por que portadores das doenças inflamatórias do intestino não podem fazer uso de forma alguma de anti-inflamatórios. É verdade isso, doutor Flávio? Você vê como a ciência é interessante, né? Como é o nome dela? Elizabeth. Elizabeth, sua resposta há 5 anos atrás teria sido sim. É verdade. Hoje é não, não é verdade. Na verdade, não é bem assim, Elizabeth. Existia um trabalho do começo dos anos 2000 mostrando que o indivíduo com doença inflamatória intestinal que tomava anti-inflamatório tinha uma chance muito alta de entrar em atividade, uma chance muito alta. Hoje em dia a gente sabe que o fato de tomar anti-inflamatório aumenta o risco do indivíduo que tem doença inflamatória de entrar em atividade da doença, ou seja, de passar a se tornar sintomático, em torno de 10 a 15%. Saiu um estudo espanhol há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, abordando isso. Então, o anti-inflamatório não é aquele bicho-papão todo que a gente imaginava ser em outrora. Mas se for possível, Elizabeth,
persista sem usar anti-inflamatório. Se for possível, só use anti-inflamatório se o médico te prescrever. Um médico que saiba que você tem doença inflamatória intestinal. E no melhor dos mundos, dá uma ligadinha pro seu gastro, manda um WhatsApp, manda um e-mail para ele e avisa que você vai tomar esse anti-inflamatório. Talvez ele possa te sugerir uma alternativa, algum outro remédio que possa surtir o mesmo efeito e que talvez não machuque tanto o seu intestino. Mas é bem interessante, seria o mais ideal, o mundo ideal, é que o médico que está te prescrevendo esse anti-inflamatório entre em contato com o seu gastroenterologista para discutir a possibilidade de trocar esse remédio por um outro. Agora eu vou pedir ao Dr. Flávio para a gente correr aqui, que chegou muita pergunta, para a gente tentar responder a todo mundo. Vamos lá, sim ou não? Passo, vamos lá. Nani Passo, sou portadora de Crohn há 15 anos, recentemente com suspeita de endometriose. Qual a relação dos hormônios com a doença de Crohn? Não muita, não parece ter muita relação não. A endometriose tem uma fisiopatologia diferente da doença de Crohn. É uma doença muito comum, então é comum ter endometriose com qualquer outra doença associada. Mas não há uma relação direta entre as duas doenças, não. Sérgio diz o seguinte: já encontrei pacientes com essa doença que tiveram muita dificuldade para diagnosticar corretamente. Graças ao Dr. Flávio Feitosa, super especialista, agradece ter descoberto o problema e hoje conseguem ter uma vida normal. Gostaria de perguntar ao Dr. Flávio por que em alguns pacientes foi difícil chegar a um diagnóstico correto. A doença é uma doença difícil de diagnosticar, meu caro. Existem pacientes que não se apresentam logo no começo dos sintomas, com todos os sintomas que eles vão apresentar no futuro. Então, às vezes, continuar um acompanhamento com o gastro é o mais importante, porque em um determinado ponto, ou vai aparecer algum sintoma, ou algum sinal de algum exame que vai fechar o diagnóstico. Para a doutora Mirella, Nádia pergunta qual probiótico melhor para a doença intestinal como retocolite ulcerativa? Então, é muito comum essa pergunta, só esclarecendo que aqui no Brasil não existe digamos, a marca que é recomendada para quem tem retocolite, que foi identificada a melhora dos sintomas, que é o VSL3. Dr. Flávio pode me confirmar que ainda não é comercializado no Brasil, mas que é o único que foi identificado melhora. Se eu não me engano tem outro, mas eu não me recordo agora. Então, assim, só para quem tem retocolite mesmo. Para quem tem doença de Crohn, não tem evidência que usando probiótico vai melhorar a doença, vai diminuir os sintomas. Então, assim, probiótico só realmente nos casos que usa antibiótico durante um certo período, que realmente é recomendado. Fora isso, alguns pacientes com retocolite, então, no Brasil, infelizmente, não tem essa marca disponível. Gerina Onde é que você consegue comprar o VSL3? Para quem tem alguém que mora fora, que possa trazer: México, Estados Unidos, Europa, Canadá e Japão. Sendo que tem um detalhe, tem que trazer o produto refrigerado, tá? Não dá para embarcar com a mala. Tem que trazer ele na mão, refrigerado, e assim que chegar aqui, pôr na geladeira. Porque de fato eles são vivos. Então eles têm um período de vida que eles suportam fora da geladeira muito pequeno, tá bom? Mas é isso mesmo, é o VSL3. Doutor Flávio ou doutora Mirella, Gerina Débora faz uma pergunta aqui muito interessante. A doença de Crohn pode ser hereditária? Sim, ela não é obrigatoriamente hereditária, não é porque a Tati tem doença de Crohn que o filho dela vai ter. O filhinho dela tem mais ou menos de 10 a 20% de chance de vir a desenvolver a doença. No caso, tendo apenas a mãe com doença de Crohn. Se o pai tiver, se soma ainda mais esse risco. Mas não é porque o pai e a mãe têm doença de Crohn que o filho obrigatoriamente vai ter. Nem é porque eu tenho um irmão gêmeo homozigoto que eu vou ser obrigado a ter. Lembra que eu te falei sobre a história do antibiótico na infância, sobre a história do cachorro na infância, sobre a história de se expor à sujeira na infância? Os indivíduos se expõem de formas diferentes uns dos outros. Por isso que o risco, mesmo tendo a mesma genética, não é igual para um indivíduo que tem um irmão gêmeo homozigoto. Perfeito. E Nádia Rios Queiroz, de novo eu acho importante ler essa pergunta, esse depoimento. Os médicos disseram que meu filho não tem outra opção a não ser retirar um intestino grosso e corre o risco de perder o ânus por ter riscos de perda dos músculos da região. Isso é possível e como? Sim, é possível. Na dúvida, Nádia, né? Nádia Rios Nádia, Queiroz. na dúvida de um diagnóstico, Nádia, sempre consulte um outro colega. Na dúvida, consulte um outro. É muito importante perceber que os médicos eles têm opiniões e visões distintas sobre um mesmo caso. Então você pode escolher o médico que tem uma visão mais semelhante à sua, que tenha uma abordagem mais parecida com a sua.
essa cultura precisa ser difundida não só aos pacientes, como para os médicos também. É preciso que os médicos também tenham um bom senso de achar que nem sempre ele está correto e talvez o colega do lado tenha uma visão melhor do que a dele, tenha uma visão mais privilegiada por já ter visto um caso semelhante, etc. Então, na dúvida, Nádia, procure outro colega, tá bom? Olha aí, Nádia, eu conselho um recado importante antes de tomar uma decisão definitiva como essa. Vamos tentar outros diagnósticos, outras opiniões, podem valer a pena, podem surtir efeito. Emily pergunta para a doutora, os chás podem fazer mal para o intestino, em especial para o de um paciente, um portador de DI, chás como o verde ou de boldo? Olha, assim, em relação aos chás, não tem na literatura descrito que vá melhorar os sintomas. Então, assim, digamos que se não vai melhorar, se a pessoa quiser tomar um chá, não tem problema nenhum. O que eu oriento, sempre falo para meus pacientes, são os excessos. São aqueles chás de extrato que tem alta concentração da substância, que a gente não sabe como é que pode afetar a nível de fígado. Então, muito cuidado com essas orientações, com essas informações, que realmente na literatura não tem dizendo que tal chá vai realmente melhorar os sintomas, mas que uma pessoa quiser tomar um chá de camomila, um chá de erva doce, ou até um chá verde, não vai causar nenhum mal. Agora, os excessos realmente devem ser evitados. Estamos conversando sobre doença de Crohn, sobre retocolite ulcerativa, hoje que é o Dia Internacional para se falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Já estamos aqui há quase uma hora, estamos na fase final, no encerramento da nossa live. Eu vou pedir para os nossos colaboradores, os especialistas, deixarem um recado e também a forma de contato com as pessoas que têm interesse em saber mais sobre o assunto, em tirar dúvidas e, quem sabe, se consultar, começando lá pelo nosso doutor Flávio Feitosa. Bom, doença inflamatória intestinal é um grande desafio para médicos, pacientes, familiares, para a sociedade, para o sistema de saúde. É uma doença cara, difícil de tratar, os valores dos remédios são muito altos e é preciso que todos nós estejamos unidos em prol da melhora dos nossos pacientes. A gente precisa lutar por eles para que eles tenham qualidade de vida, que eles consigam se reinserir na sociedade e desempenhar o seu papel na sociedade, ter filhos, casar, trabalhar, como uma pessoa que não tem a doença, da mesma forma. Eu indico alguns sites, algumas informações, a própria revista da ABCD é bem bacana, tem um site também da ABCD, tem um site chamado Sincronia, como se estivesse escrevendo Crohn.com.br, põe no Google aí que você acha, tem informações bem interessantes também. E na dúvida, gente, consulte um gastroenterologista, um coloproctologista, tire suas dúvidas com o seu nutricionista, consulte sempre um profissional para estar te orientando e melhorando os seus conhecimentos sobre a doença. Antes de nos despedirmos, doutor Flávio, tem uma última pergunta aqui de Emily. Ela está perguntando sobre transplante de células-tronco. Isso aí é um tabu, isso está evoluindo, isso pode ajudar os portadores da doença? Sim. Tem um colega em Rio Preto, Dr. Kaiser, um amigo nosso que tem bastante experiência nisso. Por outro lado, Emily, é preciso que já tenha se esgotado as terapias convencionais, as terapias biológicas, ou seja, ter feito infliximab, adalimumab, vedolizumab, talvez até esperar a chegada do ustekinumab, que está vindo aí como uma nova opção, o próprio certolizumab pegol. É preciso tentar todas as opções até chegar a isso. Mas, de fato, é uma terapia muito interessante, os resultados são muito interessantes, só que a mortalidade é alta. Ou seja, o risco de você morrer por fazer o procedimento é alto. Mas os resultados me parecem interessantes, tá? Eu não vou ficar animando ninguém aqui com uma falsa promessa, não. Mas os resultados não são de se jogar fora, não. É uma opção, sim, a se discutir com o seu gastroenterologista, sim. O Judson Rosa pergunta aqui rapidinho, porque essa também eu achei interessante. Eu estou gostando do assunto, porque eu estou aprendendo muita coisa. É verdade que a doença de Parkinson tem origem no intestino? Tem alguma coisa relacionada a isso? Judson, existem pesquisas mostrando, e a gente tem cada vez mais conhecimento nisso, que há uma relação entre intestino e cérebro muito maior do que o que a gente poderia imaginar ou supor há anos atrás. Daí a definir que a causa da doença de Parkinson é o intestino, é a má absorção intestinal, talvez seja um exagero nesse momento.
Daqui a 5 anos você refaz sua pergunta e talvez a gente tenha uma resposta melhor. A ciência ela é muito cíclica. Mas no momento a gente pode dizer para você já de antemão que parece que existe influência sim, tá? Então, Judson, daqui a 5 anos em uma live ou então em alguma coisa mais avançada do que isso aqui que a gente está fazendo, pode ser até por telepatia, você refaz essa pergunta e a gente vai tentar responder. Doutora Mirela Brasil, como é que as pessoas, os interessados, se contactam com a senhora para saber mais sobre o tema? Então, eu faço parte da ABAD, eu sou associada técnica, então, Facebook, as meninas sabem, estou também na UFBA dando aula lá, estou na parte do SUS, do ambulatório, que funciona toda segunda-feira à tarde, então, tem os médicos lá, pede para ele encaminhar, então, ir lá procurar saber se a gente pode já começar os atendimentos, então, segunda-feira à tarde, estamos lá no ambulatório, faço parte da ABAD e estou sempre tentando, né, Verena, estou devendo algumas informações para matérias, para estar atualizando, né, sobre o assunto na página da ABAD no Facebook. E aí o recado que eu quero deixar, gente, é que vocês, portadores, familiares, sempre perguntem ao seu médico como é a doença, a localização, porque isso é importante para você fazer o seu acompanhamento nutricional. Eu sempre pergunto aonde é que está localizado e normalmente os pacientes não sabem. Então isso é muito importante para eu saber como é que vai ser a conduta, sabe? Então sempre perguntem em relação à alimentação, perguntem em relação ao profissional que deve estar especializado nisso, para você ser bem encaminhado. É extremamente importante, porque a alimentação interfere na qualidade de vida, interfere no estado nutricional, interfere na melhora, na recuperação. Então, são vários fatores que influenciam, seja cirurgia, medicamento que interfere na absorção de nutrientes, seja numa diarreia. Então, tudo isso mexe com o psicológico do portador e acaba tirando vários alimentos, às vezes, de forma desnecessária. Na maioria das vezes. Essa é a nutricionista Mirela, especialista no assunto. Tem uma pergunta aqui da Daniela e eu vou deixar, não para os especialistas da área médica, mas para uma especialista que eu posso considerar uma paciente modelo, uma paciente referência, que é a Tatiane e a Tati. Ela que é mamãe agora, parabéns, Tati. Há um ano e alguma coisa, não é isso? 1 ano e meio. Daniela Costa pergunta, já que a ansiedade e o estresse são fatores que desencadeiam a crise, então se faz necessário o tratamento psicológico para os portadores? O que é que você pode falar a respeito disso? Importantíssimo, né? Acho que não só para os portadores de doenças inflamatórias intestinais. Como Verena sempre puxa minhas orelhas aqui, todo mundo tem que ter um terapeuta, né? E é muito grande os conflitos que os portadores de doenças inflamatórias intestinais passam. A carga de ter uma doença inflamatória intestinal é muito grande, de você ter uma doença que não tem cura e que o governo não está lhe dando um tratamento. Isso não é legal psicologicamente para aceitar. A sintomatologia da doença, para quem nunca sentiu a dor de ter o Crohn, é muito pesada também você dormir e acordar com uma dor que veio do nada. Porque num dia você é uma pessoa, por se dizer, normal, no outro dia você tem uma dor que primeiramente não sabe por quê, depois não sabe como tratar e que tem uma sala cheia de médico que está tentando descobrir o que você tem. Então imagine aí como começa a cabeça desse portador inicial. Não é legal, a gente precisa, além de ter o acompanhamento com o gastro, com o prócto, com o nutricionista, com o psicólogo também, porque a qualidade de vida ela vai voltar, mas para que ela volte, o portador ele precisa estar em tratamento. E para que a gente se mantenha em tratamento, o governo está precisando ajudar. Perfeito, eu vou reforçar aqui as palavras de Tatiane, viu, Daniela? E dizer que apoio psicológico, terapia, não é só nem o portador da doença de Crohn, da retocolite, todo mundo pode ter e deve ter, porque no mínimo aí você vai ter uma boa ferramenta de autoconhecimento, você não vai perder nada fazendo uma boa terapia. E para encerrar com ela, com a guerreira Verena Mello, ela que está aí liderando essa batalha pelos portadores das doenças inflamatórias do intestino, com essa associação importante, a ABADI, ela que está fazendo o evento neste sábado,
mas que pode também responder aqui a Gerina. Por quê? Você vai saber por que ela pode responder. Gerina pergunta, a doença de Crohn pode aparecer em qualquer idade? E aí eu repasso a pergunta para a Verena, perguntando a ela quando você começou a ter sintomas e quando descobriu que era portadora. Eu hoje tenho 39 anos, né? E eu apresentei os primeiros sintomas, eu tinha 13 anos de idade. Eu só fui ter o diagnóstico aos 17 anos de idade. Já numa fase que, como ninguém conseguiu descobrir, foi o saudoso Dr. Lira, quem eu devo a minha vida. Foi professor de muitos aqui e que... Professor, sim. Ele é maravilhoso, saudoso, não está mais entre nós, mas o legado dele está aqui conosco. E aos 17 anos foi que ele conseguiu diagnosticar. Então, eu passei 4 anos nesse limbo. A doença, ela realmente acontece a qualquer idade. Existem faixas de incidência, da Europa vem muita pesquisa em relação a isso, essas medições, até porque é uma doença que lá atrás, eu lembro do Dr. Lira entrando no quarto do que eu estava internado e disse, minha filha, você tem uma doença europeia. Ele falou isso para mim. Era uma figura, enfim. Hoje, na associação, a gente consegue estatisticamente